Bom, então, é interessante a gente iniciar explicando o que significa esse termo xeromorfismo, né? Que é um nome assim, um nomão que às vezes assusta e as pessoas ficam, meu Deus, o que é isso, né? Então, assim, as plantas xerófitas, né, ou xeromorfismos, são adaptações que as plantas desenvolvem para sobreviverem às condições de seca, né? As condições ali de baixa disponibilidade de água. Então, as plantas da caatinga, em geral, por elas estarem inseridas nesse contexto do clima semiárido, né, onde as chuvas são escassas, as precipitações são baixas, elas tiveram que, ao longo do tempo, né, vários milhões e milhões de anos de evolução, irem desenvolvendo ali estratégias para sobreviver nesse ambiente. Então, o xeromorfismo é isso, é uma condição adaptativa das plantas, e nas plantas uma adaptação, uma condição adaptativa das plantas à condição de seca, né? E no caso da caatinga, as plantas elas apresentam algumas adaptações, como a questão da redução no tamanho das folhas, né? Folhas pequenas, por quê? Porque a planta ela perde água através da folha, ela respira através da folha. Então, quando ela reduz o tamanho da sua folha, ela perde menos água, ela realiza menos trocas com o ambiente e assim ela consegue sobreviver por mais tempo. A questão das flores reduzidas também, isso é uma característica comum nas plantas da caatinga, porque a flor é um órgão reprodutivo e a planta gasta energia para o desenvolvimento desse órgão. Então, quando ela atrofia, né, quando ela reduz o tamanho das suas flores, ela reduz também o seu metabolismo, e isso facilita com que ela sobreviva nas condições de seca. Outro fator que é interessante é a transformação de algumas folhas em espinhos. Então, quando a gente, por exemplo, olha um cacto, os espinhos dos cactos é uma adaptação dessa espécie para sobreviver à condição de seca. Então, ele perdeu as suas folhas, ele transformou as suas folhas em espinhos, né, para que dessa forma ele não perca água pela folha. E aí, por onde é que os cactos fazem a fotossíntese? Pelo caule. E aí é por isso que o caule dos cactos, eles são verdinhos, como normalmente é a cor das folhas. Ele transformou as suas folhas em espinhos, e aí a função das folhas é feita ali pelo cacto, ou pelo caule, né? E aí, além disso, outra adaptação também presente nos cactos é a questão do armazenamento de água dentro do caule, né? Então, a gente vê ali que o caule dos cactos, eles são suculentos, né? Então, isso também é uma estratégia adaptativa. E esse armazenamento de água, por vezes, ele acontece no caule, né? Mas por vezes também ele pode ocorrer nas raízes das plantas. Então, algumas plantas da caatinga também podem apresentar o que nós chamamos de raízes tuberosas, né? Que são raízes ali que armazenam água, né? E que muitos animais, inclusive, quando avistam essas espécies na floresta, eles já sabem que aquela espécie tem aquele tipo de raiz, então eles cavam e se alimentam. É uma estratégia também dos animais para sobreviverem, né, a essa condição de seca. O buzeiro é uma delas, né? O umbuzeiro é uma delas. Nós temos também uma outra planta que é chamada popularmente de mamãozinho de veado, exatamente porque o veado, o caatingueiro, quando ele avista, ele cava e se alimenta dessa raiz.